pode dizer isso para o Senhor. Você pode exaltar o seu Pai. Nós te exaltamos, Pai. Te exaltamos. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque um dia o Senhor mudou a nossa história para sempre, Pai. Nós estamos aqui para festejar isso nessa quinta viva, para te adorar, para te entregar o nosso culto, a nossa adoração, porque o Senhor é digno, Pai, de toda a nossa entrega, de todo o nosso amor, e que a gente viva todos os dias intensamente essa consciência, que o Senhor é digno da nossa entrega, Pai. Que isso não seja apenas uma hora, não seja apenas por uma hora, mas que a nossa vida seja marcada por isso. Que a nossa vida seja marcada por essa entrega, porque o Senhor é digno, Pai. Muito obrigado por essa noite. E esse é um ambiente de fé, Pai, um ambiente que o Senhor tem espaço. Faça conforme a Tua vontade, opera, Pai, nos instrua, nos ensina, nos levanta, nos corrija. Nós estamos aqui dispostos, Pai, a ouvir a Tua voz e ser acrescentados por Ti. Essa será uma noite poderosa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Diga, olha, você está na quinta viva. Glória a Deus, nós estamos na quinta viva. Esse que é um bom momento da nossa semana, graças a Deus. Vocês estão bem? Animados, que bom ver casa cheia. Glória a Deus por isso. Cadê os nossos visitantes? Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Temos alguém visitando hoje? Olha, temos pessoas lá atrás. Tem mais alguém? Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que todos também te vissem. Você pode ficar de pé só um minutinho. Glória a Deus. Você que está próximo a eles, já sabem o que fazer. Glória a Deus, estamos muito felizes com a presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Se vocês já congregam em algum outro lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso, amém? Mas se você não congrega e está procurando um bom lugar, essa é a sua casa, vai ser um prazer para nós recebê-los aqui, volte outras vezes. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Olha, no próximo sábado nós teremos aqui na nossa igreja 2 cultos poderosos, Virtuosas e Homens na Caverna. Será um tempo maravilhoso, um tempo de comunhão, um tempo de ensino da palavra específica. Você que é homem, você não pode faltar. Você que é mulher, não falte, traga alguém com você. Nós vamos aqui receber instruções, sermos abençoados pela palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Próximo sábado às 19h30. Glória a Deus. Você se alegra em dizimar e ofertar? Então abra aí Provérbios capítulo 3. Vamos honrar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Esse que é um momento de muita alegria para nós, poder reconhecer aquele que nos dá acima de tudo a vida e nos proporciona além disso outras coisas. Amém, gente? Provérbios capítulo 3, versículo 9, a palavra diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Eu preciso olhar para esses versículos e entender algo. A honra ao Senhor gera uma consequência. Perceba que esse não é o momento de nós entregarmos dinheiro, amém? Mas esse é o momento de nós entregarmos ao Senhor honra. E a entrega da honra gera um resultado. A Bíblia diz, olha, se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. A gente precisa ter esse zelo, esse cuidado no nosso coração. E perguntar a nós mesmos, o que eu estou entregando ao Senhor? É dinheiro ou é honra? A gente precisa pensar sobre isso. No momento que nós separamos aquilo que nós estamos separando agora. É honra ou é apenas dinheiro?
Será se eu estou levando uma ajuda de custo para a igreja ou eu estou honrando ao Senhor? A gente precisa ter isso no nosso coração. A gente não pode fazer uma entrega pensando nas necessidades, nem mesmo da igreja, muito menos nas nossas. Não, eu vou dar porque eu estou precisando, então eu entregando o Senhor vai me devolver. Não é assim. O Senhor já nos deu, por isso nós damos. Amém? Então isso precisa estar muito claro no nosso coração, na nossa caminhada. Então pense nisso, separe aí os seus dízimos, as suas ofertas. Você que também está em casa assistindo por meio do YouTube, apareceu para você um código QR Code que está aí, o Pix da nossa igreja também está aqui atrás. Se você está aqui e deseja fazer por meio do Pix, está aqui atrás e está também no envelope da nossa igreja, que é o CNPJ da nossa igreja. Lá atrás também temos as tesoureiras com maquinetas de cartão de crédito ou de débito. Você vai ficar à vontade de escolher a melhor maneira que você tem para ofertar e dizimar essa noite. Amém, gente? Vamos orar, consagrar os nossos dízimos ao Senhor, as nossas ofertas. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade que nós temos, Pai, de te honrar na nossa área financeira, aquilo que o Senhor entregou às nossas mãos. Nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração e consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Venham com alegria, irmãos. Abençoado eu sou, abençoado ao sair e por onde eu passar. Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar. Abençoado eu sou. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está animado por estar aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então curva a sua cabeça, a gente vai orar. Gente, muito obrigado, vocês são um sucesso. O Senhor é bom. Sabe, decide nessa noite esquecer tudo que você deixou dessa porta para fora. Talvez você chegou aqui ainda pensando nos problemas que você teve para resolver hoje, ou nos problemas que você tem para resolver amanhã, mas sabe, esse é um lugar de a gente se conectar com o Senhor. E quando a gente está nesse lugar de conexão com o Senhor, tudo é resolvido, a gente fica em paz, a gente fica em alegria, porque Deus é conosco e Ele é bom. Então deixa tudo isso para fora, se conecta com o Senhor, se conecta com a unção, cria expectativas no seu coração para aquilo que Deus vai falar, para aquilo que Deus vai fazer e já tem feito nessa noite, amém? Glória a Deus. Então curva a sua cabeça, a gente vai orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pela sua poderosa palavra que vai ser ministrada aqui. Eu declaro, Pai, corações abertos para recebermos, Pai, a sua palavra, a qual é poderosa para salvar as nossas almas, para transformar, Pai, as nossas vidas. Obrigado por seu poderoso Espírito Santo que está dentro de nós, que está sobre nós. Nós contamos com Ele, nós damos liberdade, Senhor. Você é livre nesse lugar. Faça aquilo que você quiser, Pai, nos usa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que alegria estarmos aqui para te cultuar, para te louvar, Pai, para te honrar. Você é digno não só dos nossos louvores, Pai, mas da nossa vida por completo. Você é digno, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Pai, mais que tudo. Nós te amamos, Pai, mais que tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar louvores ao Senhor aí no seu lugar. Sabe, você não precisa de música, você não precisa de instrumentos tocando. Essa é a sua natureza, louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Talvez o cenário possa estar contrário, mas quando você louva ao Senhor, você passa um sinal de que você não está se preocupando com aquilo. Você libera Deus, você dá liberdade a Deus para operar na sua vida. Aleluia, Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Você é bom, você é maravilhoso, Pai. Nós somos crentes fervorosos. Nós somos crentes, Pai, fervorosos. Fervorosos, Pai, já chega de apatia nesse lugar. Nós somos fervorosos, Pai, não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Não dependemos, Pai, de um ambiente propício, mas nós criamos um ambiente propício para a adoração, Pai. Aleluia, você é maravilhoso, Senhor, você é bem-vindo aqui.
Aleluia. Ei, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sabe, irmão, se a gente tem dificuldade de louvar ao Senhor, de orar, se a gente às vezes está dependente de um ambiente de culto, né, de uma igreja, desse ambiente, onde tem pessoas ungidas aqui tocando instrumentos, cantando louvores, se a gente fica dependendo disso para orar, então isso significa que a gente só ora no dia de quinta, no dia de domingo. Mas sabe que a sua vida de louvor a Deus, a sua vida de oração ao Senhor tem que ser todo dia, irmão. Tem que ser todo o tempo. Como eu disse aqui, enquanto orava, quando a gente louva ao Senhor, mesmo quando as coisas são contrárias, a gente passa um sinal. A gente passa um sinal para o diabo, para os demônios que estão ao nosso redor. A gente passa um sinal para o céu, a gente passa um sinal para as pessoas que estão à nossa volta, de que eu não dependo de que a figueira floresça. Porque ainda que ela não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então a gente não depende de um cenário, a gente não depende de um ambiente, a gente cria o ambiente que a gente quer ver, com louvores ao Senhor. Eu imagino Deus, irmãos, olhando para você, louvando ao Senhor. Louvando a Ele mesmo, né? Dizendo, rapaz, está tudo dando errado na vida dele, mas olha aí o que Ele está fazendo. Está dando graças, está me glorificando, está me louvando. Então, como é que eu posso não abrir mão, não abrir as mãos e abençoá-lo? De fato, o Senhor já fez isso, irmãos, mas quando você louva a Ele, quando você entra nesse ambiente de adoração e louvor, você vai ver que as coisas elas são destravadas. E tem muita gente, querido, que não consegue entrar nessa conexão, não consegue estar nesse ambiente de louvor ao Senhor, de intrepidez, com ousadia, estando afogueado pelo Senhor, porque perderam a imagem que têm de si mesmos. Amém? Eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu queria falar sobre nós sermos a imagem e semelhança de Deus. E esses dias eu estava com a minha esposa, né, Carol, a gente foi a um lugar, eu não lembro onde era, mas a gente estava passando e eu vi uma mulher provavelmente moradora de rua, e ela estava escorada assim na vidraça de um restaurante e ela estava ali como se estivesse desejando aquela comida, né? E ela estava ali escorada, irmãos, você via naturalmente que ela era uma mulher necessitada, ela tinha necessidades, amém? E aí, no mesmo momento, eu olhei para aquela mulher e do lado tinha um carro estacionado e dentro desse carro tinha um pet, um cachorrinho, um Yorkshire. E esse cachorrinho, irmãos, ele tinha uma coleira brilhante, ele estava dentro de um carro luxuoso com ar-condicionado ligado. E está tudo bem com isso, a gente ama os pets, a gente cria pets e a gente ama. Mas, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo. E ele falou, aquela mulher foi criada à minha imagem e à minha semelhança. E ainda assim ela está padecendo. E aí eu posso perguntar, por que aquela mulher estava padecendo? Por que tantos crentes, eu não sei nem se aquela mulher era crente ou não, talvez não. Mas dentro da igreja, irmãos, tem muitos crentes, filhos de Deus, padecendo. Porque lhe falta conhecimento da imagem original. Amém? Se a gente deixar essa imagem de quem nós somos originalmente se perder, a gente vai ficar tímido, a gente vai ficar retraído. Né? A gente muitas vezes faz a confissão aqui nessa igreja de que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas a Bíblia diz também que o povo de Deus, ele perecia porque lhes faltava conhecimento. E aí você pode fazer essa confissão 1000 vezes, 1 milhão de vezes. E aí eu te pergunto, o que é que você tem? O que é que a Bíblia diz que você tem? O que é que a Bíblia diz que você pode? O que é que a Bíblia diz que você é? Quem você é? E como é que você vai saber disso, irmão, se você não se expor à Bíblia? Se você não considerar a palavra de Deus, se você não buscar a imagem original que você foi criado. Amém? Você está comigo? Vamos ler o texto que está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Um texto bem conhecido já de todos nós. Desculpa.
Gênesis 1:26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? O interessante desse texto é que ele começa falando algo que está no plural, né? Ele diz, façamos, porque a gente crê, irmãos, em um Deus que é trino, tem uma natureza trina, ou seja, Deus Pai é a fonte da criação, é a fonte da palavra que cria todas as coisas. Jesus, que é o Filho, que é a própria palavra, e o Espírito Santo, que é a manifestação do poder de Deus. E ele disse, né, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora você percebe que mesmo sendo três, porque ele disse façamos, ele só tem uma imagem e uma semelhança, ou seja, eram três que só possuíam uma imagem. Não tinham três imagens diferentes. Não tem como você se parecer com o Espírito Santo sem se parecer com Deus, ou se parecer com Jesus sem se parecer com Deus. Amém? É um Deus trino que só possui uma imagem. E um dia ele resolveu e ele disse, olha, vamos fazer o homem, e vamos fazer ele a nossa imagem e a nossa semelhança. E sabe o que é que um homem que tem imagem e semelhança de Deus faz? Domina. Amém? Mas o que a gente vê muitas vezes, irmãos, é um cristão, um crente retraído, tímido, diante dos problemas, diante das situações que exigem que ele se imponha, ele está lá tímido, sem fé, lamentando, às vezes como a pobre daquela mulher coitada, né? Tem crente que fica se lamentando, contando seus problemas, contando suas dificuldades. Eu imagino que um crente como esse, ele não saiba a imagem que ele foi criado. Porque Deus disse que tenha ele domínio. Então, o que você está precisando? O que está acontecendo na sua vida? Será que é um problema nas finanças? Então, você é a imagem de Deus, domine sobre as finanças. Amém? Deus disse para você que, para mim e para você, para a humanidade em Adão, que nós deveríamos dominar e que Ele tinha nos dado todas as coisas. Às vezes a gente tem necessidade de móveis para casa, Deus disse, domina sobre as plantas. De onde vêm os móveis, irmão? Você tem domínio sobre essas coisas. De onde vêm os carros? Do metal, da borracha, do plástico. E tudo isso é derivado da matéria-prima que Deus diz que é você quem domina. Então, exerça domínio. Lembre-se, eu sou criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Irmãos, é a imagem e semelhança. Você é a imagem de um Deus que é todo-poderoso. Não trata isso como comum, querido. Eu sou a imagem do Deus Todo-Poderoso. Sabe, tem pessoas com depressão por aí, síndrome do pânico, crises de ansiedade, que se elas entendessem que são criadas à imagem de Deus, irmãos, eu não imagino Deus com depressão, eu não imagino Deus triste, eu não imagino Deus ansioso, eu não imagino Deus com problemas. Amém? Você está comigo? E se você foi criado à imagem dele, é para você ser assim como ele é. Ser a imagem é ser como Deus é. Ele que quis te criar assim. Ele não criou querubins à imagem dele. Ele não criou serafins à imagem dele. Ele não criou animais à imagem dele. Às vezes a gente olha um animal, né, uma coisa gigantesca, um elefante, um leão, um animal grandioso, e a gente admira aquilo, irmãos. E se Deus tivesse nos criado à imagem de um leão, talvez fosse algo maravilhoso. Um animal que é poderoso, né, que é forte, grande. Mas a Bíblia diz que Deus resolveu criar Adão à sua própria imagem. E você vai ver que tem algo muito forte em você saber que você é a imagem de Deus, ou você lembrar disso. Porque é nisso que o diabo trabalhou para roubar Adão. O diabo, irmãos, quando ele veio sugerindo o pecado para o homem, né, para o homem e sua mulher, para Eva, primeiramente, eu imagino que o intuito dele era roubar essa imagem, e ele conseguiu. Se você ler o texto, você vai ver isso. Mas por que o diabo queria roubar a imagem do homem? É interessante, né? Por que o diabo queria roubar a identidade do homem? Queria que ele esquecesse quem ele é e o que ele foi criado em Deus para fazer.
Porque se ele roubasse a imagem e o propósito original, o homem não ia mais dominar sobre a terra, como Deus mandou. Então, as portas iam estar abertas para ele mesmo dominar. E eu queria ler um texto que está lá em Isaías, capítulo 14. Abra a sua Bíblia lá comigo. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. Isso aqui é uma profecia, e a gente entende que nessa profecia, a partir desse versículo, ele está se referindo ao diabo. Amém? Disse assim, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém? Então, qual era o desejo do diabo? O desejo original pelo qual ele pecou. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Era o maior desejo do coração dele. E aí ele se ensoberbeceu com aquilo, ele queria ser como Deus, ele começou a falar que ia exaltar o seu trono acima do trono de Deus, e você já sabe o que aconteceu com ele. Mas é interessante, né? Porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E aí um belo dia, eu imagino os céus lá, como tudo estava acontecendo normalmente, o diabo lá já tinha sido lançado em terra, né? Julgado. E aí, de repente, os céus, os querubins, os serafins, os seres celestiais, os 4 seres viventes, os anjos, todas as hostes de anjos que existiam no céu e o próprio diabo e seus demônios, eles olham Deus descendo na terra. E eu já imagino eles pensando, né, rapaz, o que ele vai fazer lá? Porque você sabe que Deus desceu na terra, né, para criar o homem. A Bíblia diz que ele moldou o homem ali do pó da terra. E ainda fala que todos os dias, na viração do dia, ele vinha ter comunhão com aquilo que ele havia criado. Mas eu imagino todos esses seres pensando, o que o Senhor está indo fazer lá? E aí começa ele sentado lá, começa a mexer ali naquele barro, e todo mundo olhando ali com expectativas para ver o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. E aí ele começa a moldar ali um boneco. De repente ele tem um corpo formado. E até então ninguém sabia o que era aquele boneco de barro. Mas de repente, irmãos, Deus sopra nas narinas daquele boneco. A própria vida dele zoa e ativa a vida daquele boneco de barro. E ele passa a ser agora uma alma vivente. E aí nessa criação a Bíblia diz que esse boneco foi criado à imagem e semelhança. E aí imagina o diabo olhando para ele e dizendo, rapaz, é tudo que eu queria ser. Então, irmãos, eu e você somos tudo que um dia o diabo queria ser, semelhantes. E o que foi que a gente fez para isso? Nada. Deus simplesmente decidiu, eu vou criar ele, a minha imagem e a minha semelhança. Querido, eu não sei se você está entendendo, não, eu acho que não está. Mas se você entender que você é a imagem e semelhança, talvez você não ia aceitar algumas coisas que você passa. Amém? Talvez se aquela mulher que eu vi soubesse e tivesse a revelação, a palavra rema, de que ela é a imagem e semelhança de Deus, talvez ela não estivesse naquela situação. Mas às vezes a gente é preguiçoso de procurar quem nós somos na Bíblia e a gente se acostuma, como Adão se acostumou. Adão, irmãos, pecou porque o diabo, que queria ser a semelhança de Deus, enganou a mulher, eles pecaram desobedecendo a Deus, e agora eles foram desconectados. Aquela imagem que antes era clara como uma foto revelada em HD, em 4K, agora estava como um filme, que a gente não conseguia enxergar mais. Diz assim, rapaz, como é que eu era mesmo? Deixa eu olhar aqui nesse filme. Não conseguia saber como Deus era. Não tinha mais a revelação da imagem original. E aí ele foi perdendo essa imagem, foi se acostumando a ficar doente, foi se acostumando a passar necessidade, foi se acostumando com o trabalho duro, foi se acostumando a ter dificuldades, foi se acostumando a baixar a cabeça diante das pressões, porque esqueceu da imagem original, de que ele foi criado para ser.
Você está comigo? Mas a Bíblia diz, querido, lá na frente, que Cristo, ele veio, né, para reconectar o homem com Deus. A Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 1, que ele veio para mostrar exatamente a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, essa imagem que um dia foi perdida, que somos eu e você, ele veio para revelar de novo. Aquilo que havia sido perdido e a humanidade se acostumou com todos os problemas, todas as dificuldades, Cristo veio e disse, ei, está aqui de novo a imagem. Eu te coloco de novo nessa posição onde você pode olhar e se ver a imagem de Deus. Imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. Sabe, irmãos, eu olho para Jesus, eu vejo Jesus andando e de repente ele vê um cego. E aí ele olha para aquele cego e ele diz, rapaz, a imagem original não era cega. E aí ele vai lá, impõe as mãos e cura, e agora aquele homem está original. Amém? Ele olha um aleijado e ele diz, rapaz, a imagem original de Deus não era aleijada. E aí ele vai lá, impõe as mãos e aquele homem recobra a sua imagem original de Deus. Amém? A gente vê pessoas pobres. E aí essas pessoas que passam tantas dificuldades financeiras, irmãos, e você sabe que a dificuldade nas finanças aflige o coração do homem. Mas pessoas que passam esse tipo de dificuldade, assim como a gente vê na Bíblia, elas podem olhar para Cristo e saber, ei, Deus não é pobre. A imagem original não tinha dificuldades financeiras, a imagem original não tinha problemas. Então eu vou ser ousado para reclamar a imagem original que eu tenho dentro de mim. Eu sou a imagem do Senhor. Querido, olhe para o seu problema com ousadia, levante a sua cabeça. A Bíblia diz que o justo, quem é justo aqui, levanta a sua mão. A Bíblia diz que o justo, ele é ousado como um leão. Ou seja, não tem medo de nada. Não baixa a sua cabeça em meio às pressões, porque sabe que tem uma imagem de um Deus que é todo poderoso. Quando você estiver passando algum problema, irmãos, lembra de quem Deus é. E começa a pensar, rapaz, será que Deus passaria por isso aqui que eu estou passando? Se a resposta for não, então decida não passar, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Você, querido, é a imagem e semelhança do Deus que é todo poderoso. Tudo foi criado para você dominar, e quando você entende essa imagem que você é, quando você entende que você é um ser como Deus é, aí você vai ser alguém sem limites, porque Deus não tem limites. E eu entendo que a imagem dele, somos eu e você, fomos criados para dominar, para sermos ilimitados. Amém? É por isso que Jesus disse, olha, aquele que disser, e quando ele fala de dizer, irmãos, ele não está falando só falar palavras ao vento. Ele está falando sobre você conhecer quem você é em Deus e falar cheio de ousadia. Aquilo que você é, aquilo que você crê. Amém? Aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E aí a gente pega esse texto e acha que esse texto era uma figura. Jesus estava usando um exagero para mostrar que a gente podia fazer qualquer coisa. Irmãos, esse texto é literal. Se houver uma necessidade e tiver um monte literal na sua frente e você crê na palavra, você pode dizer para ele se erguer e se lançar no mar e aquilo vai acontecer. Você está comigo? Mas isso envolve ousadia. Isso envolve conhecer quem você é, o que você tem e o que você pode. Isso envolve meditar na palavra para você saber todas essas coisas. Amém? A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Essa palavra prefigurava é a palavra tupos, que significa ter a mesma imagem, ter a mesma forma. Sabe, a humanidade, irmãos, ela herdou a imagem pecaminosa de Adão, mas aqui está dizendo que Adão, ele foi uma prefigura de Cristo. Ou seja, ele nasceu antes, naturalmente, do que Jesus, mas ele era uma figura de Cristo. E esse Cristo foi quem te reconectou com quem você é, com a sua identidade. Então, seja ousado, seja intrépido diante dessas situações que se levantam. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 35. A gente vai encerrar nesse texto aqui.
Diz assim, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, né? E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois de Marcos capítulo 4, existe Marcos capítulo 5. Amém? E lá em Marcos capítulo 5, irmãos, ele vai falar sobre a libertação do endemoniado gadareno, né? Aquele que tinha uma legião. Alguns textos falam que eram 2, em Marcos só cita 1. Mas aquele homem, ele pregou, quando ele foi liberto, né? Quando Jesus o libertou, ele pregou para aquela cidade. Aquela cidade tinha milhares de pessoas e todos, vendo o testemunho daquele cara, se converteram ao Senhor, receberam Jesus ali, ou ainda como Jesus não tinha morrido e ressuscitado, mas eles creram na palavra de Jesus, por causa dos sinais. E você sabe, irmãos, que esse aqui era o trajeto para aquela cidade. A Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. O que isso aqui tem a ver com a gente ser a imagem de Deus? Os discípulos, nesse caso aqui, eles representam alguém que não sabe quem são. Eles representam ainda aquela geração que vinha de Adão com a imagem de Deus, como num filme que não tinha sido revelado. Mas Jesus sabia quem ele era. Ele sabia, e ele era ousado e intrépido, ele tinha autoridade em cima daquilo que ele sabia quem era. Amém? E aí a Bíblia diz que, de repente, essa palavra levantou-se, ela traz esse significado que, do nada, aqueles homens, queridos, eles eram pescadores. Se eles tivessem sinal de que ia cair um grande temporal, eles não tinham ido. Então, isso só mostra para mim e para você que realmente essa tempestade se levantou do nada. Ela não foi algo natural. E a Bíblia diz que era uma tempestade de vento. E aí as águas, elas começaram a bater contra aquele barco. E essas águas, esse vento, essas dificuldades, elas podem claramente prefigurar na nossa vida as dificuldades que a gente passa. Amém? A gente está usando uma analogia de algo que aconteceu para trazer para a nossa vida. E aí aquelas águas começam a bater naquele barco, e para onde é que os discípulos olham? Para as águas, porque as águas estavam entrando no barco, eles começaram a se desesperar, aquele barco ia virar, e aí eles vão correndo e acordam Jesus. Eu imagino que Jesus acordou daquele jeito, né? Porque imagina aí, você dormindo tranquilamente. E aí isso mostra para mim também, para você, que quem sabe quem é, quem sabe que tem a imagem de Deus, mesmo em meio às tempestades, dorme. Amém. Talvez você esteja aqui nessa noite e faz tempo que você não dorme uma noite de sono. Mas deixa eu te falar, se você tiver a revelação de quem você é em Deus, de que você é a imagem de Deus, você não vai precisar se preocupar com nada. E você vai poder dormir a melhor noite de sono da sua vida. Amém? Jesus estava dormindo em meio à tempestade. E aí os discípulos começaram a se desesperar com aquelas ondas batendo naquele barco, e eles disseram: mestre, não te importa que a gente pereça? E aí Jesus acorda, e a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Como eu disse para você, irmão, essa tempestade ela não era algo natural. Aqui era o diabo tentando impedir que aquele barco chegasse na outra margem, porque ele já sabia que Jesus ia libertar aquele endemoniado. Então essa tempestade era algo demoníaco. Amém? E aí a Bíblia fala que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar. Ou seja, o mar, ele era uma consequência do vento. Sabe, às vezes na nossa vida, irmãos, quando se levanta algo, a gente está olhando para a coisa errada. E a gente precisa se levantar com a consciência de que somos a imagem de Deus e repreender aquilo que está causando o problema. Se posicionar na autoridade que nos foi dada. Nos posicionar na autoridade que nos foi dada. E ele repreendeu o vento e disse ao mar. Eu gosto dessa palavra repreendeu, porque no original ela traz uma ideia de denegrir. E aí, como a gente está falando que é algo diabólico aqui que se levantou durante essa tempestade, você sabe que o diabo,
muitas vezes, ele caiu por causa da soberba, né? Ele era muito bonito, muito formoso, e ele se ensoberbeceu com aquilo e quis ser como Deus. E é interessante que todas as vezes que Jesus lida com o diabo, ele chama ele de espírito imundo. Ou seja, Jesus batia onde doía mais. Ele queria ser belo, formoso, e Jesus vai e chama espírito imundo. E aqui ele repreendeu o vento, a fonte da tempestade, né, a base para o porquê que aquela tempestade estava acontecendo. Sabe, irmãos, pode ser que você esteja aqui e você esteja passando algum tipo de problema que você não sabe de onde veio, foi de repente, você não estava planejado para aquilo, mas se você souber que você é a imagem de Deus, você pode repreender o que está causando o problema. Você pode repreender o diabo, amém? E depois que você repreende aquela ação do diabo no nome de Jesus, você só vai precisar dizer agora a situação. Ei, se acalma. Porque depois que ele repreendeu o vento parou, as águas continuaram agitadas. Mas Jesus olha para aquelas águas e diz, acalma-te. Ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Sabe, que tal você chegar em casa, olhar para tudo isso que tem acontecido na sua vida, ou que esteja acontecendo, né? Eu não sei se todo mundo passa por dificuldades aqui, imagino que sim, em algum momento ou outro. Então, que tal você chegar em casa e você dar um basta nessa situação? Você entender, rapaz, eu sou a imagem de Deus. E a imagem de Deus nasceu para dominar. Eu tenho autoridade, eu tenho ousadia. E eu repreendo isso agora, no nome de Jesus. Se for uma dificuldade financeira, repreenda o diabo, irmãos, nas suas finanças. Seja fiel no dízimo e repreenda o diabo. Diga para ele, tire as suas mãos do meu dinheiro, em nome de Jesus. E aí você pega aquele monte de boleto lá e olha para ele e diz, ei, se acalma. Amém? Talvez é um sintoma de enfermidade que está se manifestando. E aí você só olha para aquela dor, né? Dor saia, dor saia, dor saia. Mas às vezes você precisa falar com a origem da dor. E repreender ela no nome de Jesus. Aí você agora vai para a dor e diga, ei, se acalma. Não é como se Jesus estivesse dizendo, ei, calma que o Pai está aqui. O Pai está on. Amém? Então, que tal você fazer isso? Que tal você saber que você é a imagem e semelhança de Deus e decidir dar um basta em tudo que tem te afligido? E quem decide dar um basta, irmãos, dá um basta e acabou. Depois daquilo ali, fica em paz, fica em alegria, mesmo que ainda esteja lá. Sabe, eu imagino que as ondas elas foram se acalmando ali aos poucos. Mas a ordem tinha sido dada. Assim como um dia Jesus falou com a figueira e ela só foi morrer no outro dia. Mas na hora que ele falou, a vida cessou daquela figueira. Quando você falar, irmão, cheio da autoridade e do conhecimento de que você é a imagem de Deus, o problema, a vida dele acaba ali. E agora é só esperar se acalmar. Amém? E é interessante que Jesus termina aqui dizendo, olha, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não sabem que vocês são a imagem de Deus? E vocês mesmos, se soubessem que eram a imagem de Deus, poderia ter feito essa tempestade parar e não precisava ter me acordado. Irmãos, tem crente que talvez liga de madrugada para o pastor, para o líder, e diz, pelo amor de Deus, vem aqui em casa que o menino está doente, tem um demônio se manifestando aqui, já começou a... Irmãos, tenha consciência, eu sou a imagem do Senhor, eu sou a imagem de Deus Altíssimo. Então eu digo para isso, repreendo isso no nome de Jesus. Se acabe agora. Isso é, irmão, se posicionar naquilo que Deus já te fez. Se posicionar. Então, se alguma coisa está acontecendo na sua vida, você pode olhar para aquilo e imaginar. Rapaz, isso é a imagem de Deus? Se a resposta for não, irmãos, então dê um basta nisso. Porque você foi criado para ser a imagem de Deus e dominar. Deus não tem falta. Deus não tem doenças. Deus não tem dificuldades. Deus, irmãos, tem propósitos. Deus tem alvos. E você é assim exatamente como Ele é. Porque Ele quis. Um dia o diabo tentou roubar isso, mas Cristo Jesus, na cruz do Calvário, te entregou de novo a imagem revelada. Agora está em 4K, em 8K. Para você olhar e saber, eu sou exatamente assim. Amém? Fica de pé. Aleluia, o Senhor é bom.
E eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você tenha chegado aqui e você sabe quem é Jesus, porque todo mundo sabe quem é Jesus. Mas o que muda a vida de alguém não é saber quem Ele é, mas sim recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso não é mudar de igreja, isso não é mudar de religião, mas isso é mudar de vida. Isso é mudar de eternidade. É ter uma vida cheia de paz, cheia de alegria, onde Deus vai deixar de ser somente o seu Criador e vai ser o seu Pai. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Faz um sinal com a sua mão. Nós temos um irmão aqui. Glória a Deus. Pode vir para cá. Tem mais alguém, querido, que quer receber Jesus? Ou por algum motivo você já nasceu de novo, mas veio a se afastar dos caminhos do Senhor. E nessa noite você entendeu que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E hoje você quer se reconciliar. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite quer se reconciliar com Ele? Glória a Deus. Como é seu nome, irmão? Gilson. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Então a gente vai orar por você. Eu vou orar junto com você. Vou pedir para você repetir algumas palavras. Amém? E aí você vai falar essas palavras, Gilson. Talvez por fora você não vai sentir nada. Você também quer receber Jesus? Quer se reconciliar, né? Então eu vou só terminar de falar com ele e já falo com você, tá bom? Então, Gilson, pode ser que por fora nada vai mudar. Amém? Você vai continuar sendo essa mesma pessoa, mas sabe, por dentro a Bíblia diz que você vai nascer de novo. O seu passado, tudo que você fez de hoje para trás vai ser apagado. E Deus vai te dar uma folha em branco para você construir uma nova história. Só que você não vai escrever essa história sozinho mais. Deus agora vai ser o seu Pai. E você vai desfrutar de uma vida de alegria, de paz, de prosperidade. Amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou por você? Amém. Então eu vou falar algumas palavras, eu queria que você repetisse comigo, tá bom? Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu te recebo nessa noite como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa nessa noite cada um dos meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, me recebe como seu filho na sua família. Em nome de Jesus. Está feito. Está feito, Gilson. Como eu disse, você não ia sentir nada, mas a sua história foi mudada hoje. Assim como a história ela foi dividida, uma antes de Cristo e uma depois, hoje a sua história ela é uma antes de Cristo e uma depois de Jesus. Amém? Você crê nisso? E eu não sei, Gilson, se naturalmente você tem uma família grande, você tem muitos irmãos. Você tem irmãos? Só uma irmã? Mas sabe, você agora, como eu disse, Deus passou a ser o seu pai. Amém? E na família de Deus, sim. Mas na família de Deus agora você ganhou uma nova família. Você ganhou novos irmãos. E essa família preparou uma surpresa para você. Olha para trás aí. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, vai ser louvor. Vou avançando e vou crescer, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente. Glória a Deus, Senhor é bom. Como é seu nome, irmão? Pedro? Breno? Glória a Deus, Breno. Você quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Sabe, Breno, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o motivo e nem quero saber. Você sabe, o Senhor sabe, mas eu sei o que a Bíblia diz. E assim como aquele filho pródigo, né, que Jesus conta na parábola, que um dia ele se afastou do seu pai, ele foi ali provar de prazeres que a carne podia dar para ele, o mundo podia dar para ele, mas um dia ele voltou. E sabe que o pai, ele não estava ali pronto para acusá-lo, ele estava ali de braços abertos para receber o filho de volta. E é assim, cara, que Deus está nessa noite, de braços abertos para te receber. Tenha consciência de que Deus pode perdoar cada um dos seus pecados. Amém? E escrever de novo junto com você essa história, que um dia esfriou, mas que agora, de hoje por diante,
você vai viver intensamente com o Senhor. Então eu queria orar por você e que você tivesse essa consciência de que Deus está de braços abertos para te receber de volta. E que esse dia vai ser muito importante na sua vida. O dia em que você está voltando para a casa do Senhor, para os braços do Pai. Amém? Então feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela vida do Breno, Senhor. Eu declaro, Pai, ele desfrutando de um tempo, Senhor, de comunhão intensa com você, Pai. Ele provando de tudo aquilo, Pai, que é o primeiro amor nesses dias. E eu declaro, Pai, que isso nunca mais vai esfriar. Eu declaro que o Breno nunca mais, Pai, vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Mas ele vai cumprir o propósito que ele sabe que tem. Ele vai cumprir, Pai, o propósito para o qual ele nasceu, para o qual ele foi chamado, que é estar no centro da sua vontade. Diabo, eu repreendo você sobre a vida do Pedro agora, do Breno agora, e mando que você saia em nome de Jesus. Ele está habilitado para avançar, para prosperar e para desfrutar de dias gloriosos e maravilhosos. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Pedro, Senhor. Em nome de Jesus, está feito. Glória a Deus, Pedro, está feito, mano. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente, para o seu louvor. Vou avançando e vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente, para o seu louvor. Glória a Deus, irmãos, que momento maravilhoso, como é bom sermos cheios da palavra, sermos acrescentados por ela e poder ver o milagre que nós vimos aqui agora há pouco, amém? Você se alegra também? Glória a Deus, passa lá no Verbo Shop e adquire literaturas que vão te ajudar durante esses dias. Olha esse livro que fala sobre identificação, esse outro aqui, Atravessando as Tempestades. Então passa lá, adquira essas literaturas que vão te ajudar a afirmar essas verdades no seu coração. Você vai crescer e vai ser ricamente abençoado pela palavra sempre. Amém, gente? Então muda os hábitos e adquire hábito da leitura, que de fato é decisivo para muitas coisas das nossas vidas. Amém? Estamos encerrando o nosso culto. Domingo nós estaremos aqui, mas antes, no sábado, teremos aqui 2 cultos poderosos, Virtuosas e Homens na Caverna. Nós seremos acrescentados pelo Senhor. No sábado aqui também vamos fazer uma grande festa. Traz alguém com você. Amém? Vem, homem, venha, traga um homem com você. Mulheres, as mulheres já têm essa habilidade, né? Já trazem muitas mulheres. Glória a Deus por isso. E vai ser assim sábado, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.